Os primeiros habitantes de Dom Inocêncio. De maneira bem simplória, de modo versificado, transcreva aqui uma história de alguns povos do passado, nas terras de Dom Inocêncio, por muito tempo em silêncio, sendo aos poucos revelado. No Piauí, a sul do estado, a arqueologia declara, através de artefatos e de escrita muito rara, os rastros de um povo arisco que habitou do São Francisco à Serra da Capivara. Era toda essa seara fonte de alimentação de alguns grupos ou famílias percorrendo a região em busca de fruta ou caça, mudando para outra praça quando vinha a precisão. Em difícil migração por condições do ambiente e dos mínimos recursos da era proveniente, ferramentas de madeira ou tiradas da pedreira lhes eram suficientes. Perto de alguma vertente, de água um tempo ficavam. Todas as possibilidades por perto ali exploravam, ao minguar as provisões, deixavam instalações para outro canto migravam. As marcas sempre deixavam, pelas formações rochosas, em pinturas ou gravuras imponentes, cintuosas, da maneira que viviam, que caçavam, divertiam e as relações amorosas. Faziam coisas curiosas, já outras bem naturais, como usar uma fogueira para afugentar animais, fazer a carne tostada e aquecer de madrugada cruvianas matinais. E faziam, além do mais, com a ajuda do calor, os seus machados de pedra, lança, flecha e raspador, aos poucos evoluindo, logo depois foi surgindo novidades no setor. O primeiro indicador da presença dos humanos na Serra da Capivara é de 50 mil anos, tendo relatos distintos vindo dos mesmos recintos de outros grupos soberanos. Lá pelos 13 mil anos, os vestígios aumentaram. Por volta dos 7 mil, novamente declinaram. Não sabemos a razão, temos a suposição que simplesmente migraram. Pois as provas nos mostraram, em estudos relevantes, que foi nessa mesma época que povos itinerantes enfrentaram todo o risco e até o rio São Francisco se tornaram dominantes. Até 10 mil anos antes, o clima era diferente. Tinha bastante umidade, mas começou de repente transformar de tropical para esse clima atual, além de seco mais quente. A fauna antes existente tinha alguns bichos gigantes, os tigres dente de sabre, tatus, ursos, elefantes e mais outros registrados que foram exterminados nas condições degradantes. A floresta, que era antes uma mata tropical, teve uma transformação de maneira radical, em caatinga transformando e a fauna se adaptando aos poucos e natural. O efeito colateral foi quase que indiferente. Os povos se adaptaram com a comida existente, raízes de sumo forte, caças de pequeno porte tornaram suficiente. Desse tempo para frente, aumentou a população. Os achados arqueológicos mostram essa dimensão dos grupos que circulavam quando as provisões minguavam, mudavam de região. Também houve evolução e um pouco mais de cuidado em preparar ferramentas com olhar mais delicado. Bem longe chegavam a ir somente para adquirir material desejado. Para fazer um machado, pedra de bom lascamento, as ferramentas de corte tão usadas no armamento e na questão das pinturas e os detalhes das gravuras tiveram melhoramento. Porém, num certo momento, por volta de 3 mil anos, ocorreu grande mudança na vida desses humanos. Com os grupos numerosos, ficaram mais ociosos e investiram em novos planos. Reduzindo assim os danos, perdas de propriedades, passaram a produzir mais itens de utilidades. A cerâmica, o pilão e a ideia de plantação ganharam notoriedades. Criando comunidades que faziam migração conforme a necessidade que tinha cada estação. No inverno para a Chapada, com a volta programada quando chegasse o verão.
Toda essa programação por pura necessidade. Água na estação da seca tinha em pouca quantidade, só em alguns lugares baixos, nos leitos de alguns riachos, se tornando raridade. E a lista de novidades continua em crescimento, com rituais funerários ao fazer sepultamento dos membros que faleciam em urnas que construíam com barro de ligamento. Houve então, com esse aumento de diversas novidades, uma certa divisão nas responsabilidades. Os homens iam caçar e as mulheres preparar vasilhas e utilidades. Com tantas habilidades como plantar e colher, e nas pinturas rupestres poder isso descrever, ficou claro, além do mais, crendices e rituais que vieram a exercer. Porém veio acontecer, no século XVI, serem todos dizimados pelo povo português, que ocuparam essas terras dos baixios até as serras, tomando para si a vez. Imaginamos talvez que alguns possam ter fugido para o centro do Brasil, ainda pouco invadido, mas o certo que sabemos que desses povos só temos um passado destruído. Nesse cordel concluído vai minha dedicatória a esses povos que tiveram sua difícil trajetória, mas graças a essa magia chamada de arqueologia, ressurgiram para a história.